A paz do Senhor, meus amados irmãos, queremos aqui mais uma vez levar até você a leitura bíblica diária. Hoje, o nosso penúltimo capítulo do livro de 2 Reis 24, onde nós vamos ver que o rei Joaquim se sujeita a Nabucodonosor. Que o Senhor hoje possa mais uma vez falar conosco, derramando da sua graça e da sua imensa misericórdia todos os dias. Amém? O verso 1 diz: durante os seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim o serviu por 3 anos. Depois se voltou e se rebelou contra ele. Amados, nós vamos ver que no livro de Daniel, Deus revela o fato de que ele tirou o governo do mundo das mãos de Israel e colocou o rei Nabucodonosor, o qual foi dito: a cabeça de ouro é sua. Isso nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 2, verso 38. E isso era a vontade de Deus, porque Judá estava totalmente contaminada pelo seu pecado, e Deus queria trazer aí conserto para este povo, fazendo com que Nabucodonosor fosse aí a vara de castigo para eles. Isso muito mais em consequência, deles também se rebelarem contra ele, porque isso foi um fato muito desagradável aos olhos do Senhor. O verso 2 diz: então o Senhor enviou contra ele, ou seja, contra o rei Joaquim, tropas dos caldeus, tropas dos sírios, e tropa dos moabitas, e tropa dos amonitas, os quais enviou contra Judá, para que os destruíssem, conforme a palavra do Senhor, que tinha falado pelos seus servos, os profetas. Amados, existe neste verso algo importantíssimo nas entrelinhas, porque Deus, sendo poderoso como Ele é, assim como Ele trouxe juízo para este povo, Ele poderia também trazer bênçãos, trazer milagres, trazer graça, trazer uma vida agradável. Mas tudo isso depende da obediência ou da desobediência do coração do homem. Mais uma vez eu quero aqui abrir um parênteses e dizer: se talvez a tua vida estiver toda enrolada, se a tua vida estiver aí, sem falta de esperança, estiver em um momento muito crítico da tua vida, mais uma vez eu te peço, tenha aí o poder de reflexão interior e procurar entender se de fato você está fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Verso 3: e certamente veio isto contra Judá, por mandado do Senhor, para o tirar da sua presença, devido aos pecados de Manassés, conforme tudo que tinha feito. É lógico que isso não significa que esta nação ela foi castigada por um pecado pessoal ou pelos delitos que Manassés tinha cometido há 40 ou 50 anos antes, mas sim por conta do pecado que este rei introduziu a Judá, e que certamente o povo, de uma certa forma, foi ali induzida ou abraçou esta causa do pecado, e que não os abandonou e continuaram seguindo e servindo a outros deuses nesta época. Verso 4: deste modo, pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor, portanto, não quis perdoar. Isto porque
Aqui o povo continuava derramando sangue inocente nas ofertas a Moloque, como diz lá em Jeremias 7,31, e na perseguição dos justos, também nos versos 6 ao 9 do capítulo 7 de Jeremias. Nós vamos ver que nos versos 5, 6 e 7, o rei Joaquim morre e o seu sucessor é Joaquim. Verso 5 diz: outros dos fatos de Joaquim, de todas as coisas que fez, não está porventura escrito no livro das crônicas dos quais reis de Judá? E dormiu Joaquim com os seus pais, reinou em seu lugar Joaquim, seu filho. Há um fato curioso sobre o sepultamento do rei Joaquim, porque não diz a respeito do seu sepultamento, como era de costume citar nos outros reis. Mas nós vamos ver aqui que ele foi sepultado, mas como o animal, ainda se encontrando lá no livro de Jeremias, capítulo 22, do verso 18 ao 19. Verso 7 diz: nunca mais o rei do Egito saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Ou seja, o império da Babilônia agora se torna muito poderoso e agora eles conseguem conquistar o Egito em uma seção gloriosa em seu poderio. O verso 8 diz: 18 anos de idade tinha Joaquim quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses, e o nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E provavelmente a sua mãe estava lhe auxiliando, ou seja, lhe dando aí as dicas de como reinar Jerusalém. Verso 9: fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito seu pai. O profeta Jeremias faz um pronunciamento lá no seu livro sobre este rei, dizendo que ele foi um utensílio vil e quebrado, e um apoio que ninguém se deleita. Isso lá no capítulo 22, verso 28. Verso 10: e os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, naquele tempo, subiram contra Jerusalém e a cidade foi cercada. Ou seja, no tempo do reinado de Joaquim. Verso 11: veio também Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, contra os seus servos, já tinha cercado. Quando os seus servos já tinha cercado. Ou seja, quando o rei Joaquim, ainda por intermédio da sua mãe que lhe auxiliava, estava tentando reerguer a cidade, estava tentando fazer sua parte governamental, subiu o rei Nabucodonosor e apareceu em pessoa diante dos muros, o que trouxe a rendição de Jerusalém. Verso 12: então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe e os seus servos, os seus príncipes e os seus eunucos, e o rei de Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado. Ou seja, no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, que houve esta rendição de Jerusalém.
Verso 13, Davi tirou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e quebrou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito na casa do Senhor, como o Senhor havia dito. Vamos ver aqui que se cumpriu a profecia, o tal qual o profeta Isaías tinha falado ao rei Ezequias, lá no capítulo 20, verso 17 e 18. Verso 14. E ele, ou seja, Nabucodonosor, levou em cativo a toda Jerusalém, a todos os príncipes e a todos os homens valentes, até 10.000 presos, e a todos os oficiais e ferreiros, e não ficou ninguém, exceto os pobres do povo da terra. Nessa deportação, nós vamos ver que foram levados Mardoqueu, Ezequiel, Daniel e Neemias. Nós vamos ver, a partir dos versos 15 e 16, que Joaquim é levado cativo para a Babilônia. Verso 15 diz: e assim transportou a Joaquim para a Babilônia, e a sua mãe do rei, e as mulheres do rei, e aos seus eunucos, e aos poderosos da terra, cativos os levou de Jerusalém para a Babilônia, a todos os homens de guerra, que foram 7.000, e aos oficiais e ferreiros, que foram 1.000, e a todos os valentes destros na guerra, e este levou cativos o rei da Babilônia. Ou seja, queridos, nós vamos ver aqui que Babilônia agora ficou sem ninguém para guiá-los, ou seja, sem nenhuma força aí como rei, ou também alguma força militar ou espiritual. Nós vamos trabalhar agora, nos últimos versos, o reinado de Zedequias sobre Judá. E o rei da Babilônia pôs por rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio. Ele mudou o nome para Zedequias. Da idade de 21 anos era Zedequias quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 11 anos, e o nome de sua mãe era Umatal, filha de Jeremias de Libina. Este Jeremias aqui citado não era o profeta, porque o profeta ele era de Anote. Verso 19, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme a tudo que tinha feito Joaquim. Vamos ver aqui que mais uma vez esse rei, ele cai aqui no engano antigo, que era confiar no Egito, o que foi um ato de rebelião contra Deus e contra o império da Babilônia. Verso 20, veio então a ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Deus ele permitiu com que Zedequias ele viesse rebelar contra Babilônia, porque já estava determinado que Judá seria destruída e seria levada ao cativeiro, porque estavam ali contra a palavra do Senhor, e isso veio com que ele viesse se irar contra este povo. Amém, queridos? Esse foi o capítulo 24 do livro de 2 Reis, e voltaremos aqui amanhã ministrando sobre a tua vida o capítulo final, o capítulo 25, que é a queda de Jerusalém. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê vida, e te espero amanhã para o nosso último capítulo.